Vamos ver se você aí do outro lado acredita. O STF decidiu acabar com um benefício chamado salário esposa. Era um valor pequeno, R$ 70, que era pago por mês a mais de 100 funcionários, servidores do município de São Vicente. Agora, eu quero tentar entender o porquê que entra como um benefício do salário, assim como vale transporte, vale refeição, o tal do salário esposa, Luiz Felipe Nunes. Tente explicar isso para a nossa audiência. Bom dia. Vamos lá, bom dia Lupato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O salário esposa, e não é nem um apelido que a gente deu, de fato na lei está escrito como salário esposa. Pior ainda. Não é algo exclusivo de São Vicente. Foram diversas leis em São Vicente, na Baixada Paulista, essa lei existe desde 1978, mas diversas cidades e estados do país implementaram salários esposa, principalmente na década de 70. Em São Vicente foi em 78, um pouco antes também aqui na cidade de São Paulo. A capital paulista já teve o seu salário esposa, só foi extinto agora há pouco, em 2020. E a cidade de São Paulo, como tinha diversos servidores, quando acabou com esse salário esposa, gastava cerca de R$ 500 mil por ano só para pagar esse salário. Como funcionava em São Vicente, porque muda de cidade para cidade. Na cidade da Baixada Santista, esse benefício de R$ 70, pouco mais de R$ 70, era pago só para funcionários homens casados com mulheres há pelo menos 5 anos, ou casados no papel ou com união estável. Então tinha toda essa legislação para pagar esses funcionários homens desde 1978. Atualmente, até o último mês, eram 112 servidores dos mais de 7 mil da Prefeitura de São Vicente que eram pagos com esse benefício, um gasto de cerca de R$ 8 mil por mês. Esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal em 2022 por uma questão, uma determinação do Augusto Aras, então Procurador-Geral da República. O caso caiu no colo do ministro Cássio Nunes Marques e depois, por unanimidade, esse caso já estava há 2 anos no Supremo e agora, em questão unânime, os 11 ministros votaram para acabar com esse benefício. Ninguém que recebia esse salário esposa vai ter que devolver os valores que foram pagos nos últimos anos, mas acabou. Não vai ter mais na cidade de São Vicente. A gente questionou a prefeitura do município sobre esse benefício. O que eles nos dizem é que eles preferiam que o benefício seguisse existindo para evitar um prejuízo aos servidores que faziam jus a esse salário esposa, porque, segundo a prefeitura, muitos desses funcionários ocupavam cargos, ainda ocupam cargos com salários inferiores a 2 salários mínimos. Então, por uma questão de não prejudicar esses servidores, eles preferiam que esse benefício seguisse existindo. Porém, o município disse que vai cancelar esse benefício a partir do momento que o STF fez essa decisão e ainda avalia se vai entrar ou não com recurso, porque cabe recurso do município, pode ser que tenha, mas ainda o município não decidiu se vai entrar ou não com recurso. Então, na cidade de São Vicente eram R$ 70, em São Paulo até 2020 eram teve ano que pagou 4, teve ano que pagou 7 reais, era um valor pequeno, se a gente for colocar em questão salarial e tudo mais, mas pensando numa cidade como São Paulo, acabava acarretando R$ 500 mil por ano. Em São Vicente, o cálculo do STF, em 5 anos, eles consideraram entre 2015 e 2019, foi um gasto de R$ 650 mil. Então, ao longo do tempo, ao longo dos funcionários, quanto mais funcionário você tem, é um gasto grande. E tanto o Procurador-Geral da República quanto os 11 ministros do STF consideraram que é um salário inconstitucional, porque fere os princípios de igualdade entre os servidores, porque não é só paga para homem, só paga para 5 anos, não tem nada de realmente mérito em você receber esse salário a mais, é só você ter uma esposa por mais de 5 anos e essa esposa não trabalhar, porque era um quesito importante. Se a sua esposa tivesse uma remuneração, você não tinha direito a esse valor e as esposas só recebiam na conta delas, porque esse salário caía, esse benefício caía na conta direto do servidor. Só cairia na conta da mulher, da esposa, se ela fosse já tivesse separado deste homem e devesse receber pensão. Então caía na conta do esposo o salário esposa, Lupato. E na lei especificamente, você leu ali, inclusive que a lei de São Vicente que estipulava salário esposa. Qual que é a justificativa? O que eles colocavam ali como um argumento plausível para pagar esse valor?
Não tem argumentação. O salário esposa, ele faz parte de uma legislação de pagamento aos funcionários públicos. Então, tem um capítulo, uma parte, uma seção na legislação de São Vicente, que foi feita em 1978. Essa lei, o inteiro teor da lei, ela vale para pagar, por exemplo, GCMs. Então tem lá no parágrafo 1º, esta lei serve para guardas civis municipais, esta lei serve para parará. Em uma parte do artigo tinha salário esposa. Então não tem uma argumentação específica para ser pago o salário esposa. Até em outras cidades, outros municípios, tem várias ações no STF que correm contra esses salários. No estado de São Paulo também só caiu esse salário esposa, pensando em estado e não em capital paulista, só caiu por uma ação do Supremo Tribunal Federal também. Então, essa lei poderia valer, poderia ter uma decisão do STF que valha para todos os municípios, mas ela está ocorrendo de município a município, de estado a estado, cada um justifica como quer. Em São Vicente não tinha uma justificativa específica para a existência do salário esposa. Bom, é um valor pequeno, o que talvez, estava pensando aqui, né, deixe essa lei pior ainda um pouco, né, porque ela se sustenta só em alguns valores populares no passado, né, nos tempos, hoje, 2024, a gente olhar e pensar que um servidor ganharia mais por ter uma esposa e que a servidora não ganharia mais por ter um marido. E que, além de tudo isso, só se ela fosse desempregada. Então, não tem igualdade nenhuma em relação a isso. E acredito eu que toda ação que entrarem no STF vai cair o tal de salário esposa. É triste até pensar que em algum momento isso foi plausível, né? Em algum momento acreditaram que isso seria ótimo, perfeito, que o Brasil precisava aí. Mais um benefício para os servidores estipulado em lei só para quem tem esposa desempregado. E num valor de R$4 na capital paulista, né? O que muda isso também, né? Valeu, Luiz. Um abraço para você. Obrigado. Um abraço.